Sem o ensino das duas casas de Israel, é impossível você compreender a profundidade da revelação que está contida na passagem no texto do Vale de Ossos Secos. Você sabia que o Vale de Ossos Secos está falando sobre a ressurreição dos mortos? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Não esqueça de assistir os últimos vídeos que eu falo sobre as duas testemunhas, que eu falo sobre as duas casas de Israel. Se você não compreender bem esses últimos dois vídeos que eu fiz, né, os últimos dois vídeos, você não vai entender a profundidade nesse vídeo de hoje aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Muitas pessoas usam esse texto do Vale de Ossos Secos para falar mais a respeito de questões cotidianas, ou usam esse texto mais a respeito de devocionais, falando que Deus ele pode transformar as áreas da nossa vida, que estão como os ossos secos, pode dar vida aos nossos relacionamentos, pode dar vida ao nosso trabalho, pode transformar aquilo que é seco em vida. E é fato. Esse texto, ele é a palavra de Deus e ele pode nos trazer conforto e consolo para aquele dia. Mas olhar para esse texto apenas usando ele como devocional é não compreender a profundidade das revelações que Deus deu ao profeta Ezequiel. O Vale de Ossos Secos fala a respeito de algo que Deus fez no passado, que Deus está fazendo nesse período que nós estamos vivendo, e a respeito da volta de Jesus e da ressurreição dos santos. Como eu falei, é muito importante você assistir os vídeos que eu falo sobre o ensino das duas casas de Israel para compreender que realmente esse texto está falando sobre a ressurreição dos mortos. Então tenha muita paciência aí e vai lá comigo em Ezequiel capítulo 37. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Presta bastante atenção aqui, queridos. Não foi a palavra que veio sobre Ezequiel, foi a mão do Senhor. E aqui tem algo muito profundo, muito profético, porque geralmente os profetas, eles falam que veio sobre mim a palavra do Senhor, mas aqui o profeta Ezequiel diz: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Olha os detalhes que o profeta Ezequiel dá. E você vai ver quem o profeta Ezequiel aqui representa, porque veio sobre ele a mão do Senhor. E se você não sabe disso, queridos, eu vou te falar agora. A mão, o braço do Senhor é aquele que executa a vontade de Deus aqui nessa terra. Nós vamos ver o profeta Isaías citando quem era aquele que era o braço do Senhor, quem era a mão do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele ainda era o mistério escondido, ele é chamado de o braço do Senhor, aquele que executa a vontade de Deus. Nós vamos ver em outros textos falando que o cetro do Senhor, né, o cetro do Senhor, aquele que segura, aquele instrumento de autoridade, regeria as nações. Jesus Cristo é aquele que recebe, Jesus Cristo é aquele que é a mão do Senhor, que executa a vontade de Deus aqui nessa terra. Agora, ele diz assim no versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. O versículo 3 nos mostra aqui o próprio Senhor chamando Ezequiel de filho do homem. E isso não foi por acaso, queridos, porque em boa parte das profecias, Ezequiel ele vai representar o próprio Jesus, aquele que está caminhando no meio do vale de ossos secos, de ossos sequíssimos, aquele que vai trazer vida para a igreja. Ezequiel, aqui como figura, é aquele que foi até as partes inferiores da terra, aquele que visitou a região dos mortos, e futuramente eu estarei falando sobre o Hades, sobre esse mundo dos mortos. Olha a importância do profeta Ezequiel nesta revelação. Agora olha o versículo 4. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós,
Sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. E aqui nós vemos, queridos, o profeta Ezequiel dizendo que o Senhor porá o espírito sobre aqueles ossos sequíssimos. E eu quero aqui falar para você algo que é chocante para a maior parte dos cristãos que nós conhecemos. Por quê? Porque muitos pensam que a ressurreição dos mortos, Deus estará pegando este corpo aqui, jogando fora, e Deus vai aproveitar apenas a alma ou apenas o espírito, quando na realidade não é isso que vai acontecer. Inclusive, nós vamos ver em várias passagens, em vários textos, o apóstolo Paulo dizendo: eu estou sendo perseguido por causa da ressurreição dos mortos. E a igreja precisa estar atenta a essas palavras do apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo ele citava isso? Porque assim como nos dias de hoje, os cristãos da época do apóstolo Paulo, eles pensavam que Deus ia jogar esta matéria fora, ia dar um corpo novo, e as pessoas viveriam com um corpo novo e glorificado. Quando na realidade, queridos, não era isso. O apóstolo Paulo, quando ele fala que ele estava sendo perseguido por causa da ressurreição dos mortos, é exatamente o que acontece hoje se você conversar com um cristão mais antigo. Porque Deus, ele não vai jogar fora esse corpo. Você sabe o que Deus vai fazer com o nosso corpo? Ele vai ressuscitar este corpo. Toca no seu corpo aí agora. Se você morrer e o seu corpo sofrer decomposição na terra, Deus ele vai juntar carne com carne, Deus ele vai juntar tendão com tendão. Primeiro ele vai ressuscitar o seu corpo e depois ele vai glorificar esse mesmo corpo que você está vendo aí. É óbvio que não vai ter a corrupção do nosso corpo, nós não teremos essas manchas no rosto, nós não teremos alguns defeitos que algumas pessoas têm, defeitos de nascença, enfermidades, quadril torto, ombro doendo, não é nada disso, queridos. Porque assim como Deus ama a sua alma, Ele ama essa matéria, Ele ama esse corpo. Você vai ressuscitar primeiro e depois Deus, Ele glorifica o seu corpo. Se você ler atentamente 1 Coríntios no capítulo 15, você vai notar que essa ideia de jogar este corpo fora, ou aquele corpo que sofreu decomposição, ele não vai receber carne, ossos de novo, se engana você, queridos, porque Deus, ele vai... São dois milagres a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos nossos corpos e a glorificação desses mesmos corpos que vão ser restaurados. Queridos, essa ideia de que Deus vai jogar fora, ou que aquele corpo que sofreu decomposição, é uma ideia antiga dos gregos. Estoicos, também epicureus, filósofos da época, acreditavam que toda a matéria é má. E o apóstolo Paulo combatia essa ideia dos gregos que acabou se infiltrando na mente dos cristãos, de que Deus estaria jogando fora este corpo, quando na realidade, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, aqueles que estiverem mortos e os seus corpos sofreram decomposição, o grande milagre que a igreja vai presenciar é a restauração daquele corpo que foi decomposto, né? E Deus estará ressuscitando, assim como essa profecia do vale de ossos secos. Agora, continua aí comigo. Então profetizei, versículo 7, então profetizei, segundo me ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olha que cenário incrível, queridos. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. Queridos, isso daqui alegra o meu coração. Por quê, queridos? Porque quando Jesus Cristo voltar em seu retorno glorioso, o Espírito do Senhor estará entrando nos mortos que morreram há milênios, de mortos que morreram há décadas. O Espírito do Senhor estará restaurando os corpos e trazendo vida a esses corpos. É óbvio que não seremos mais alma vivente, nós seremos corpo vivificante. A vida habitará em nós e nós vamos poder transferir essa vida. Então, queridos, Deus estará restaurando os nossos corpos. Ainda no versículo 9, né? Ele diz assim, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Olha o versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso.
Presta atenção que Ezequiel está falando sobre um exército numeroso, e esse exército numeroso é o mesmo exército que ressuscita em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 vai falar sobre um povo poderoso, um grande exército que nunca houve e jamais haverá nos anos adiante. Essas profecias se cruzam porque esse exército é a igreja do Senhor. E ali Joel fala sobre a aparência desse exército, a igreja glorificada que recebeu o Espírito do Senhor para reinar com Cristo nessa terra. É claro que aquele exército do Senhor está falando sobre esse exército como ferramenta de juízo de Deus, porque antes de Cristo reinar em sua vinda, ele estará fazendo uma limpeza nessa terra e esse grande exército numeroso estará cumprindo parte do grande e terrível dia do Senhor. Não esqueça de também assistir aqui na descrição o estudo sobre o grande e terrível dia do Senhor. Agora, olha o versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Você lembra que eu falei nos vídeos anteriores? Quem são as casas? Quem é? Quem são? Quem compõe toda a casa de Israel? E Ezequiel vai falar aqui. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. O versículo 11 fala assim que o próprio povo de Deus vai dizer, nós estamos exterminados, nós estamos destruídos. Queridos, aqui está falando sobre o período da grande tribulação. Por quê? Porque muitos cristãos morreram ao longo das eras e muitos cristãos vão estar perdendo as suas vidas no período da grande tribulação. Quando o anticristo estiver com seus agentes perseguindo a igreja, muitos cristãos vão estar dizendo, Senhor, nós estamos morrendo, nós estamos perecendo, os nossos ossos estão sequíssimos. A nossa esperança, né? Pereceu a nossa esperança. E aí o versículo 12, que é esse aí que está aí na tela, ele diz assim, eis que abrirei a vossa sepultura. Ele está dizendo, vocês vão sofrer na grande tribulação, mas espera mais um pouco, porque está chegando a ressurreição dos mortos, e eu vou estar restaurando toda a casa de Israel. E o texto é lindo, queridos, porque ainda fala, e vos trarei à terra de Israel. Você lembra, ou eu não sei se você assistiu, o vídeo que eu falo sobre o reino milenar? Jesus Cristo estará reinando no Monte Sião, cumprindo também a profecia de Oséias no capítulo 1, no versículo 11. Judá e Israel estarão se congregando, constituirão sobre si uma só cabeça e eles vão estar reinando. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, fala que quando os judeus e gentios forem salvos, eles serão todo Israel e o libertador, quem que é o libertador? O libertador virá de Sião. Jesus Cristo estará no monte da nova aliança em Sião, reinando sobre as nações e a igreja estará glorificada, reinando com ele. Continua aí comigo. Versículo 13, né? Sabeis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Esse versículo 14 aqui, mais uma vez, se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel, você vai pensar que Ezequiel está profetizando para o Israel literal apenas, e não é isso, queridos. Deus está falando com as duas casas de Israel, e o texto a seguir vai nos mostrar isso. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, agora o versículo 15. Versículo 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Você está vendo mais uma vez aqui, o profeta citando Judá e os filhos de Israel, está falando Reino do Sul e Reino do Norte. As duas casas de Israel agora reunidas, a compreensão do ensino das duas casas de Israel vai deixar isso aqui muito claro para você. Ele continua dizendo, depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Você notou aqui, o texto diz para Judá e para os filhos de Israel, e no final do versículo ele diz, e para toda a casa de Israel. O que isso significa? Significa que o profeta Ezequiel recebeu a revelação e ele deveria pegar duas madeiras e escrever nessas duas madeiras para Judá e para Israel ou para Efraim. Continua aí comigo agora no versículo 17.
Ajunta-os um ao outro. Olha só, as duas madeiras, escrito para Judá e para Efraim. Ajunta-os um ao outro. Faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo dizendo, não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço da madeira de José, que estava na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Você consegue perceber aqui a profecia que eu falei nos vídeos anteriores sobre Jesus Cristo? Jesus Cristo vai fazer a unificação dessas duas casas, as duas casas de Israel, que no Novo Testamento é chamada de as duas testemunhas. Judeus e gentios, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, agora precisam viver em unidade. Olha o versículo 20. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão, perante eles. Estarão na mão de quem? Para Judá e para Efraim. Essa madeira que foi unificada, né, essas duas madeiras que foram unificadas, estarão na mão do Filho do Homem. Judeus e gentios na mão do Filho do Homem, seguindo a direção do Espírito do Senhor, seguindo a direção de Jesus Cristo. Versículo 21. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Olha a promessa de Deus na unificação desses dois povos. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem qualquer das suas transgressões. Livrá-lo-eis de todas as suas apostasias, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Você notou aqui, esses dois povos, judeus e gentios, serão um só povo, serão unificados. E queridos, essa é uma palavra e uma promessa para o futuro. Você consegue ver hoje os judeus e os gentios unidos como as duas casas de Israel, unidos como o Israel do Senhor. É óbvio que alguns judeus, ou muitos judeus, estão recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador neste tempo que nós estamos vivendo. Mas a igreja ainda vai viver o ápice da plenitude dos gentios. Nós vamos ver, né, muitas coisas acontecendo. Nós vamos ver a mão do Senhor na restauração de Judá, na restauração dos filhos de Jacó. A promessa em sua totalidade, em sua plenitude, ainda não se cumpriu. Judeus e gentios nas mãos do Filho do Homem, executando toda a vontade de Deus. Agora, olha o versículo 24. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Olha que lindo, queridos. O meu servo Davi. Aqui é a tipificação do próprio Jesus Cristo. Em muitos textos nós vamos olhar Davi sendo usado para falar do Messias que até então não tinha sido revelado. O Messias vai reinar lá de Sião, e Davi é uma figura desse próprio Messias. Davi reinará sobre eles. Alguns estudiosos acreditam que, literalmente, Davi estará reinando ali no Monte Sião. Eu particularmente não acredito, queridos. Por quê? Porque Davi terá o seu corpo glorificado, ele terá com certeza funções importantes no reino, mas o texto fala, na promessa feita a Davi, que jamais faltaria sucessor no trono de Davi. E hoje, queridos, espiritualmente, Jesus Cristo está reinando no trono de Davi. Jesus Cristo reina, ele não reina sobre todas as nações de maneira literal, mas isso vai acontecer no reino milenar. Agora olha o versículo 25. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu santuário estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha o versículo 28, que é importantíssimo. As nações saberão que eu sou o Senhor,
que santifico a Israel quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Nesse versículo 28, existem grandes revelações, mas basicamente esse versículo fala sobre a festa dos tabernáculos se cumprindo de maneira literal. Ele cita aqui o tabernáculo ou o santuário que estará no meio deles para sempre. As nações saberão, e quando que todas as nações... Queridos, esse texto não é um texto que fala apenas do Israel literal da época de Ezequiel, e muito menos desse Israel que nós conhecemos hoje. Por quê? Porque esta palavra ainda não se cumpriu. A palavra que Deus deu a Abraão, Isaque e a Jacó, que todas as famílias da terra seriam benditas no nome deles. E todas as nações não sabem ainda quem é o Senhor Deus. Todas as nações ainda não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. No reino milenar, quando for estabelecido o reino de Cristo aqui nessa terra, essa palavra de Ezequiel, a palavra dada, a promessa feita a Abraão se cumprirá de maneira completa e de maneira literal. Todas as nações saberão que ele é o Senhor que santifica Israel. O povo glorificado que estará santificado, reinando com Cristo no reino milenar, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Estiver para sempre no meio deles. Jesus Cristo estará com o seu santuário aqui na terra. Ele habitará no meio de nós, agora como o Rei Supremo, o Rei maior dessa terra. E as nações vão olhar para o Messias e vão dizer: esse é o nosso Rei, o Rei de toda a terra. Todas as nações congregarão e estarão indo buscar a Deus no Monte Sião, cumprindo as palavras que foram dadas ao profeta Zacarias. Zacarias capítulo 8, Zacarias capítulo 14 fala disso. Uma profecia maravilhosa. Então, o Vale de Ossos Secos está falando sobre a ressurreição das duas testemunhas, a ressurreição das duas casas de Israel. Parte dessa ressurreição está sendo dita lá em Apocalipse capítulo 11, quando as duas testemunhas sobem para Deus. Lá está escrito assim, que o próprio Senhor fala: suba para cá. As duas testemunhas sobem, ressuscitam dos mortos, e os povos da terra ficam apavorados. Por quê? Porque essas mesmas duas testemunhas retornam para cumprir o juízo de Deus aqui nessa terra, agora como o Israel glorificado. Queridos, muitas coisas poderiam ser ditas nesse breve estudo aqui de Ezequiel, capítulo 37, mas saiba que Deus, ele estará cumprindo essas coisas muito em breve. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te espero nas próximas meditações.